Fala, meus nobres amigos no Estado de Banca, tudo bem? Acredito, cara, que todos vocês já tenham ouvido falar de um livro de Frederick Whitman chamado A Sedução do Inocente, que foi um livro que praticamente quase destruiu o mercado de quadrinhos norte-americanos, dizendo que os jovens e adolescentes que liam histórias em quadrinhos poderiam ter tendências e até desvios de personalidade devido às histórias, os acontecimentos dos quadrinhos, como quadrinhos de terror, quadrinhos policiais, assassinatos e tantas coisas. Porém, até hoje, esse material ele era inédito no Brasil. Nós tínhamos diversas matérias e diversas reportagens que falavam sobre como esse livro foi prejudicial à indústria durante todos esses anos. Porém, a editora Noir se propôs a trazer esse livro para o Brasil. Isso, para a galera que é pesquisador, para o pessoal que pesquisa sobre histórias de quadrinhos, é um livro de extrema importância. Então, a campanha já está há bastante tempo no ar, faltam apenas 11 dias para o final da campanha e ela já está em 90%. Porém, não é sobre a campanha que eu quero falar em si. Na verdade, o livro parece estar envolto em meio de uma nova polêmica, como se o livro em si já não fosse uma polêmica por si só, né? Então, eu quero conversar hoje com vocês sobre isso, sobre a polêmica e uma nova polêmica sobre A Sedução do Inocente, que será publicado agora pela editora Noir, que enfrentará um novo livro sobre a sedução do inocente. Sejam todos bem-vindos, eu sou Alexandre Soares, esse é o canal Estado de Banca. Peço a você que, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, nos apoie, nos dê essa força, apoie o canal através da sua inscrição. E claro, se você não for fazer, né? Não for não, se for, né? Se for fazer suas compras mensais, comprar seus livros, seus quadrinhos, você pode comprar através do meu link aqui da Amazon. Você vai cair exatamente nessa página de livros, e que você vai ter aqui os principais lançamentos. Então é só você comprar aqui que você vai estar ajudando bastante o canal. Porém, se você for comprar A Sedução do Inocente, apoiar nesses últimos dias, também vou deixar o link aqui do Catarse na descrição para que você apoie essa iniciativa da editora Noir, beleza? Pronto, vamos lá. É o seguinte, pra galera que não lembra, que não viu, vou apresentar novamente aqui o livro. Aqui o livro A Sedução do Inocente, que serão na verdade dois livros. Um livro será A Sedução do Inocente e o outro um livro de notas explicativo sobre tudo o que acontece no livro A Sedução do Inocente, lançado em 1954 pelo Frederick Whitman. Então você tem aqui todo o material da editora Noir aqui no Catarse, que você vai poder fazer essa compra, comprar outros livros, outros materiais, tudo da editora aqui, ok? Para vocês terem ideia, o lançamento desse livro foi algo tão extremo também que diversos outros sites e publicações deram essa notícia, como por exemplo o Fora do Plástico, A Sedução do Inocente, o livro que condenou os quadrinhos, chega ao Brasil pela editora Noir. Isso foi em maio do ano passado. Então tá aqui, tem uma reportagem muito extensa, muito interessante também aqui no Fora do Plástico. Porém, também existe essa reportagem aqui, ó, do quadrinhos.com, que é uma reportagem muito interessante, que fala exatamente sobre a sedução do inocente no Brasil. É uma ideia idiota? Trazer esse livro é uma ideia idiota? Cara, de forma alguma, mas eu vou explicar para vocês também de outra forma, porque quem é historiador, quem fez faculdade de História vai entender o meu ponto. Eu comecei a fazer faculdade de História, porém troquei para secretário escolar, e me formei em secretaria escolar, porém tenho esse arrependimento de não ter feito História até o final. Mas o que eu quero falar com vocês sobre isso é que apresentar todo esse contexto para falar sobre isso aqui, ó. A editora Veneta lançou O Segredo da Sedução do Inocente, que é um e-book que talvez, eu acho que futuramente possa vir a se tornar realmente um livro impresso. São, se eu não me engano, 50 páginas que falam o seguinte: sobre depois de difamar o Super-Homem, destratar o Cebolinha e ofender memórias de Stan Lee, o editor e pesquisador Rogério de Campos passa dos limites neste breve ensaio e faz uma quase defesa da maior visão da história dos gibis, psiquiatra Frederick Whitman, o autor do livro A Sedução do Inocente,
que supostamente teria dado início a uma onda de censura que quase destruiu os gibis norte-americanos. Porém, esse não é o ponto é esse que vem agora. Rogério de Campos questiona a lenda em torno do papel de Whitman na onda da censura que invadiu o mercado de gibis nos anos 50, a partir de pesquisas mais recentes demonstrando que a censura aos gibis foi tramada dentro do próprio mercado pelas grandes editoras para, entre outras coisas, eliminar novos concorrentes. Então, cara, este material aqui, O Segredo da Sedução, ele vai contradizer o livro A Sedução do Inocente. Porém, esse livro da Veneta, ele já está disponível. Ele já está aí, você já pode ler, você já pode comprar ele, né? Inclusive na Amazon. Você já pode, se eu não me engano, me perdoem se eu estiver falando algo errado. Inclusive, ele já tem o e-book do livro. Então, esse e-book você já pode adquirir e comprar lá. O grande problema é que nós só temos um lado da história até agora, que é esse lado que a Veneta publicou. E não temos o outro lado. Eu não li ainda A Sedução do Inocente, não foi lido ainda por nós brasileiros na sua totalidade, todos os pesquisadores, porque o livro ainda não foi publicado, é inédito aqui no Brasil. E o outro estudo não. E isso, cara, é algo que acaba, querendo ou não, de uma forma meio que indireta, prejudicando o próprio trabalho da editora Noir com A Sedução do Inocente. É como se dissesse, olha, a minha verdade é essa daqui. Porém, o que vai ser publicado ali não é verdade. Você não precisa pegar lá, porque o meu aqui já está tudo certo, né? Porém, cara, existe o seguinte: a história em si, toda a história da humanidade, quando a gente começa a estudar a história, a gente aprende que a história ela é um vórtex, que ela vai e que ela volta e volta novamente ao ponto de partida, né? Isso é a história da humanidade. Não acontece da mesma forma, mas acontece. O que eu quero dizer sobre isso? A importância do livro A Sedução do Inocente, que você vai ler aqui, ó. A publicar A Sedução do Inocente no Brasil é uma ideia idiota. Essa matéria é extremamente explicativa e muito bem explicada. Por que não é? E olhando pelo olhar de historiador, por que se faz necessário? É indispensável e imprescindível que nós aprendamos sobre o nosso passado. Por quê? Para que ele não se repita no futuro. Alexandre, você acabou de dizer que a história é um vórtex. Exatamente, ela vem desse ponto, vai e volta para o mesmo ponto. Porém, não significa que quando ela voltar e passar por esse ponto novamente, eu não esteja preparado para os acontecimentos que ali possam vir a acontecer novamente. Por isso que a publicação desse livro, as ideias que tem nele e tudo relacionado a ele são imprescindíveis, exatamente para que, se acontecer novamente, nós já saibamos os malefícios que foram causados no passado e que nós não queremos que sejam causados novamente nos dias atuais. O trabalho de Whitman com falhas metodológicas amplas e reconhecidas, levantando questões sobre o impacto da mídia que permanecem ao dar a preocupação social a um pânico moral, um discurso com verniz de ciência. Ele endossou uma base moralista para debates sobre a regulação do conteúdo e liberdade de expressão. Estão entendendo sobre isso? Exato, cara. É exatamente isso. Algo indispensável. Eu vou deixar o link dessa matéria também para que você possa ler essa matéria completa. É muito extensa também e muito explicativa. Então, é o tipo da coisa. A gente vive no Brasil, irmão. E por viver no Brasil, a gente não pode ser inocente, como talvez a Noir foi, em achar que ia colocar um produto no mercado e que esse produto, por ser inédito, não ia ser replicado. Infelizmente isso acontece. Quer saber? É só você pegar o seu João na esquina, bota ele para vender picolé vizinho à sua casa, amanhã vai ter mais 2 pessoas vendendo também, porque o brasileiro ele vive disso, das ideias muitas vezes dos outros.